Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com o Dr. Marcos. Agradeço a presença, Dr. Marcos. Eu que agradeço. Nosso foco hoje são perguntas sobre extrações. Tem muita pergunta aqui, muita dúvida, tanto de colegas dentistas, quanto de pacientes sobre extrações. Eu sou a doutora Amanda, atuo na área clínica da odontologia, com foco em harmonização, estética regenerativa e no fortalecimento da autoestima dos meus pacientes. Eu tô aqui então com o Dr. Marcos, eu vou pedir para ele se apresentar. Muito obrigado, doutora Amanda. Eu sou Marcos Carvalho, ortodontista, leciono em Itaúna há 38 anos, fui formado pelo mestrado da UFRJ, coordeno a especialização em ortodontia após em Divinópolis e venho tentando mostrar toda a riqueza, toda a possibilidade que nós temos em mãos de transformações faciais através das extrações ortodônticas. Muito obrigada, doutor Marcos. Doutor, a gente está com muitas perguntas aqui. Nem sei se vai dar tempo da gente responder tudo, mas vamos começar. A primeira pergunta que está aqui é: estou usando alinhador. Estou usando alinhador agora sem extração. Gostaria de ter feito as extrações, pois senti que meus dentes estavam muito largos e para fora. Veja bem. Então, a gente vai ter que entrar em alguns conceitos básicos. Primeiro, alinhador tem o nome de alinhador, mas não quer dizer que ele venha alinhar, somente alinhar dentes. Alinhador é uma ferramenta para tratar ortodonticamente os seus casos. Muitos colegas ainda acham que basta apenas escanear o seu paciente e mandar para a empresa, que a empresa é que trata. Não, a empresa não trata. A empresa ela fabrica o alinhador, mas o planejamento todo é você quem faz. Uhum. Então, as extrações ortodônticas, você que tem que determinar quais extrações, onde, qual dente extrair e usar o alinhador como ferramenta. Ah, mas eu posso extrair com alinhadores? Sim, pode. Pode, é só você fazer uma programação do seu tratamento no tocante à ancoragem, no tocante a qual dente extrair. Esse caso que está sendo relatado é um caso muito típico das pessoas que vão alinhando e perdem a curvatura do sorriso, ficando aquele teclado de piano bastante típico, e quando os dentes não cabem todos na boca, eles vão sendo projetados, resultando na nossa tão famosa biprotrusão, a protrusão do arco superior e o arco inferior, que dá aquela aparência de boca cheia, que nós mineiros falamos que o paciente está constantemente mordendo, mastigando um pão de queijo. Tem outra pergunta aqui, doutor Marcos, que é de uma paciente. Olá, doutor. Por favor, me diga se meu rosto voltará ao normal depois de tirar o aparelho. Meu rosto ficou afundado e não parece nada bom. Estou com 6 meses de uso do aparelho até agora. A pergunta a ser feita é se ela fez extrações. Se ela fez extrações, provavelmente não vai voltar o que era antes, não. Então, essas extrações, elas têm que ser muito bem estudadas e calculadas, né? Então, existe a necessidade das extrações às vezes, mas dentro dessa própria necessidade, a gente tem que avaliar se nós vamos usar totalmente o espaço gerado pela extração. Muitas vezes, as pessoas, os profissionais, usam totalmente o espaço e não poderia ser utilizado, não deveria ser utilizado para não ter um impacto tão grande na face, que é a face que a gente chama de dish face, face de prato. Então, realmente, aí você perde muito espessura de lábio, você perde um pouquinho não, bastante no seu perfil. Então, tem que ser avaliado, mas
Normalmente não volta ao que era antes, não. A menos que se reverta a mecânica, intervenha ortodonticamente, revertendo a mecânica. E aí, uma indicação, às vezes, para amenizar isso aí do paciente, esse incômodo do paciente, seria entrar, às vezes, né, em conjunto com harmonização facial. Sim, harmonização. A gente poderia entrar com harmonização, a gente poderia entrar com uma reversão de mecânica, que seria puxar esses dentes um pouco mais para fora, para apoiar um pouco mais o lábio, né? Pegando o gancho, eu gosto demais da harmonização. Gosto demais da harmonização e ela complementa muito bem os nossos propósitos estéticos na ortodontia. Eu sinto muito que na harmonização, na ortodontia, em qualquer especialidade, existe o exagero. Né? E o exagero é fruto da falta de bom senso, da falta de planejamento. Então, mas eu gosto muito. E os exageros na harmonização, eles são interessantes porque eles são revertidos naturalmente com o tempo. Sim. Os exageros na ortodontia, não. Que a mudança ela é mais permanente. Então, ela tem que ser muito mais bem calculada. Tem outra pergunta aqui de paciente, doutor Marcos, que é: meu ortodontista extraiu meus incisivos laterais. Então, meu sorriso ficou estranho. Devido à minha pálpebra estreita, os elásticos causaram um deslocamento funcional e afetaram minha linha média. Além disso, minha mandíbula ficou recuada em relação aos elásticos. Nunca tive problemas de ATM antes do aparelho, mas agora tenho. Os casos relatados assim, fica um pouco difícil a gente analisar. A extração de incisivos laterais, provavelmente inferiores, é mais comum quando se tem um mapeamento muito grande. Agora, sempre nós temos que avaliar o vizinho do incisivo lateral, que é o canino. Então, o canino é que manda na oclusão. O canino é que vai te dar a desoclusão, a lateralidade, que vai te dar o poder de mastigação e que vai te definir o sorriso. Então, um canino, por exemplo, quando você sorri, ele fica mais ou menos na altura da comissura labial. Então, a gente teria que analisar isso, tá? Mas é possível, sim, extrair incisivos laterais. Não existe preconceito contra a extração de qualquer dente, qualquer tipo de dente, desde que bem conduzido o caso. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, que é também sobre extração, e depois eu queria pegar um gancho, que é: acho que depende de cada pessoa. Conheço amigos que fizeram extrações e ficaram bons, mas no meu caso, eu tinha uma sobresaliência severa e mandíbula pequena. Perdi o suporte do lábio superior, meu nariz agora está curvado para baixo e meu perfil foi bastante danificado. Alguns rostos são mais delicados ou suscetíveis a danos do que outros. E isso é algo que um bom ortodontista deve levar em consideração ao decidir sobre a extração. E aí, pegando o gancho, eu acho que, né, antigamente, eu já, né, não sou ortodontista, mas já recebi pacientes no consultório, pacientes, né, mais assim, com mais idade, que falava que antigamente os ortodontistas extraíam muitos dentes, às vezes sem necessidade. E aí teve, né, essa perda, enfim. E aí eu acho que hoje, como antigamente isso era comum, aí eu acho que hoje as pessoas estão trazendo um pouco disso, o medo da extração, né? E até, né, ela ser indicada de uma forma, assim, incorreta, né? Sim, sim. Veja bem, não é de hoje. A filosofia do Tweed, que é uma filosofia extracionista, e quando o Tweed ele revolucionou a ortodontia quando ele introduziu a extração, porque o Engel, que é o pai da ortodontia, não extraía. A filosofia do Tweed ela chegou no Brasil em 1960, na década de 60.
Não quer dizer que você tratar pela técnica de Tweed, você tenha especificamente que extrair. Não. Há casos que o Tweed não extrai. Uhum. Mas aí, o que a gente vê? A recorrência da falta de raciocínio. Então, eu conheço muitos ortodontistas antigos, conheci, porque a maioria já morreu, já faleceu, muitos ortodontistas que foram alunos do Tweed e que extraíam sistematicamente, formando o dish face, a cara de prato, que é mais ou menos o que ela está falando. Sim. Que é, você tem uma boca muito funda, a ponta do nariz abaixa, a ponta do queixo parece que vai subindo, tem um afundamento aqui do rosto, da face. Igual na pergunta anterior. Então, eu acho que ainda existe esse quase que polarização, extrair ou não extrair. Né? Não é assim, gente, nós temos que avaliar. Então, uma arquitetura crâniofacial, a primeira coisa que a gente tem que ver é a arquitetura crâniofacial. Para isso, a gente faz uma coisa chamada radiografia cefalométrica. E o que eu vejo muito é que muitos profissionais da ortodontia recebem aquela pasta com as radiografias e nem vê, e colocam na gaveta. Mas a arquitetura crâniofacial, uma arquitetura de um braquicefálico, que é uma face mais quadrada, uma face mais curta verticalmente, você não deve extrair. Você não deve extrair. E nós temos várias técnicas de distalização dos dentes. Né? Então, e coloco aqui os alinhadores. No meu entender, hoje os alinhadores são os aparelhos mais eficientes para distalizar molares para que caibam todos os dentes na boca. No entanto, se você pegar um dólico cefálico, que é o oposto do braque, que é um rosto comprido, se você distalizar esses dentes, você vai tornar essa face mais comprida. E muitas vezes você tem um arco formado, você não tem apinhamentos, mas você deve extrair dentes no dólico cefálico para que ele tenha uma face menos comprida. O dólico cefálico ele não vai ser um braquicefálico nunca. Ele vai continuar com a face comprida, mas é uma face menos comprida. Então, eu acho que o que falta é essa análise. Essa análise crítica, que é uma coisa que a gente dá muito no nosso curso de especialização. Essa análise crítica. Então, nós temos que sair dessa caixinha que, a partir do momento que eu fiz uma plataforma sobre as extrações ortodônticas, porque a transformação das extrações em ortodontia na face é uma coisa imensa. Agora, essa coisa imensa, ela tem que ser imensamente positiva. E você está me contando um caso que ela foi imensamente negativa. Então você tem que saber quando extrair, o que extrair. Então é isso. Nós temos que sair dessa caixinha de que tem que extrair porque não está cabendo os dentes. Não. A biologia não é simplista assim. A biologia não é simplista de maneira alguma. Então nós temos que saber o que extrair, nós temos que saber como utilizar o espaço da extração. Então nós temos que... não é simples assim. Eu sou da filosofia da extração. Eu sou da filosofia da não extração. Não é assim. Igual pegando gancho, né, que você falou aí agora, a outra pergunta é: meu ortodontista se recusa a realizar extrações em seus pacientes, porque há problemas de saúde relacionados a quem faz extrações, como problemas respiratórios que causam a apneia do sono. Isso confere? Não. Não confere. Olha, veja bem, a extração, ela tem mais a ver com a não apneia. Que a partir do momento de um dólico cefálico, que tem pouca passagem de ar nas vias aéreas superiores, se você extrai e mesializa molares, você está abrindo
as vias aéreas superiores. Você está melhorando a respiração. Eu acho que ajuda, né? Ajuda. Outra coisa, aí vem essas coisas que não tem nenhuma certificação científica, evidência científica, a tal da odontologia biológica. Eu não conheço odontologia que não seja biológica, mas que diz que cada dente tem uma referência no organismo, no órgão do nosso organismo. O dia que me apresentarem evidências científicas, tudo bem, mas não tem a mínima evidência dessa, né? Falaram até que pessoas que não têm o primeiro premolar, que é muito extraído em ortodontia, tem problema renal. Eu tenho os primeiros premolares e o meu rim é fantástico. Ele funciona maravilhosamente bem. Então a gente tem que acabar com essas historinhas. Ciência é uma coisa muito interessante. Eu adoro ciência. Não é à toa que eu estou terminando um doutorado em biotecnologia. Então eu adoro ciência. Esse ano já foram aceitos, só para um parênteses aqui, 4 artigos já publicados. Que bacana. Né? Inclusive na parte de bruxismo, né? Então a gente tem uma gama bastante extensa. Mas as extrações, elas vão muito além disso. Nós temos que entender as extrações. Então, te perguntar se esses artigos, eles estão lá na sua página do Instagram, como que as pessoas têm acesso? Se não me engano, estão na página do Instagram, estão no YouTube. Tá. Especificamente dois foram aceitos para publicação essa semana, então mês que vem deve estar publicado. Mas depois a gente conversa também sobre o ômega 3 e tudo mais. Tá. Mas eu acho que a extração vai muito além disso, é uma questão científica. Então, como foi relatado ali que houve uma deformidade facial graças à extração, então vê-se que extração é uma ferramenta poderosa. Então, você usar bem essa ferramenta poderosa, você vai ter transformações muito importantes em termos de nariz, em termos de queixo, lábio superior, lábio inferior. Sim. Uma outra pergunta professor, atualmente estou em tratamento ortodôntico e meus 4 dentes foram extraídos há 1 mês. Ela não falou quais dentes. Tipo, 1 por mês. Mas sinto que minhas linhas de expressão estão ficando proeminentes. É temporário porque não estou gostando delas. Então, por favor, me ajude. Estou muito tenso. Mais uma vez, seria muito interessante eu ver o caso. Mas se as linhas de expressão estão aparecendo mais, isso é uma característica que vai se permanecer. Mais uma vez, nós devemos saber o que extrair, em que posição da arcada extrair e como utilizar o espaço da extração. Porque muitas vezes a gente extrai. Por exemplo, nós temos os incisivos, tanto superiores quanto inferiores, muito vestibularizados, muito inclinados para vestibular. Então, às vezes, a gente extrai somente para que eles tenham uma inserção mais vertical na tábua óssea, evitando o problema periodontal futuro. E aí a gente não vai utilizar todo o espaço da extração. Aí a gente vai, então, perder a ancoragem para que aquele espaço não fique aberto. Né? E muitas vezes não, eu estou vendo aqui, né, que a maioria das perguntas de paciente está relacionado com a estética, né? Sim. Então, às vezes, pelo que eu vi aqui, tem paciente que começou, tem 6 meses o tratamento, né? Eu acho que também tem que ter a paciência de esperar, né, finalizar o tratamento para a gente ver ali, né, o que pode ser feito depois, porque às vezes não vai ficar assim, né? Às vezes foi porque extraiu ali recentemente. Como eu te falei, seria muito mais interessante a gente ver o caso, né? Mas se ele está insatisfeito com algumas características, eu acho que seria interessante ele conversar com um profissional. Olha, essa linha de expressão aqui que eu não tinha, ela vai aumentar, ela vai diminuir, o que vai acontecer? Né? Normalmente, o bigode chinês, né? A gente elimina bigode chinês com a retração dos incisivos, levando os incisivos para trás. E isso é feito geralmente com extrações.
Então, a gente tem que avaliar isso. E uma outra coisa importante, porque você extrai. E esse espaço ele pode ser fechado com os dentes que estão vindo da frente para trás, como os de trás vindo para frente. Uhum. Aí já tem um outro conceito, que é o conceito de ancoragem. Como é que nós vamos segurar esses dentes lá atrás? Uhum. Né? Então, isso tem que ser avaliado. Agora, eu tenho uma pergunta aqui de um colega, que é, por que extrair? Os aparelhos não conseguem empurrar o maxilar inferior para frente em uma situação de sobremordida? Olha, os aparelhos conseguem empurrar o maxilar ou a mandíbula para frente dentro de uma limitação genética e quando o paciente está em crescimento. Uhum. Depois é só com a cirurgia ortognática. Quando fala de maxilares, maxila, mandíbula. Então, muitas vezes a sobremordida, a mandíbula, ela tá para trás. Então, nós temos que levar essa mandíbula para frente. Em crescimento, existem aparelhos funcionais, ortopédicos funcionais, onde a gente projeta essa mandíbula dentro de um limite genético já estipulado, naturalmente estipulado. O aparelho não faz crescer mandíbula. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação, isso faz parte do diagnóstico. Mas os aparelhos, eles têm, você pode levar um dente, você pode pegar um incisivo central aqui, colocar na tuberosidade, você pode pegar um siso e colocar aqui. Os aparelhos, eles são poderosos, eles têm todo esse poder. Mas esses dentes devem ficar nessas posições? É essa a pergunta que a gente tem que responder. Sim. E outra coisa é a questão da arquitetura craniofacial. Então, você distalizar, você levar os dentes para trás num paciente dólico-cefálico vai piorar o caso. Ou seja, seu paciente vai ficar com o rosto mais comprido ainda. Agora, se é um paciente com o rosto mais curto, tudo bem. Você pode andar aqui como se fosse uma avenida. Você pode levar o seu primeiro molar lá na tuberosidade, não tem problema algum. Entendi. Tecnicamente, isso é possível. Professor, eu não tenho muita sobremordida, mas eles disseram que 2 dentes superiores e 2 dentes inferiores serão extraídos para o tratamento ortodôntico ontem. Meu primeiro premolar foi arrancado e não quero fazer isso de novo. Então, quero tirar o aparelho agora. Quero abandonar o tratamento no meio. Isso é seguro? De jeito nenhum. Quer parar ali o tratamento, né? Pronto, não quero fazer mais nada. De jeito nenhum, porque esse espaço que foi realizado com as extrações, ele tem que ser fechado de alguma forma. Né? Ainda tem umas pessoas que colocam implante também. Não. Isso é comum, doutor Marcos? O paciente abandonar o tratamento no meio, assim? É comum. Infelizmente é comum. Por quê? Porque o aparelho é uma coisa que incomoda muito, gente. Incomoda muito. Aparelho doer, ele tem fama de que o aparelho dói. Não, o aparelho não dói. Dor é um sinal patognomônico. Dor quer dizer que alguma coisa está errada. Mas você fica com os dentes mole, então dá aquela sensação, aquela insegurança. Então os alinhadores entram aí muito bem porque eles incomodam muito menos. Mas a sensação de sapato apertado é a mesma, né? Então isso é interessante. E aí o paciente, o problema é quando o paciente não enxerga o aparelho como um tratamento de saúde, ele enxerga como um piercing, ele enxerga como uma coisa que vai melhorar a estética. Não a função, né? O nosso objetivo da ortodontia é restabelecer função e estética, restabelecer saúde. O que é saúde? Função, a mastigação eficiente, e estética. Né? As duas estão atreladas. Mas largar e deixar um espaço aberto, olha, complicado. Tem algum termo que o paciente... Porque isso é assim, né? Eu falo por segurança do próprio profissional. Tem um termo, mas normalmente o paciente ele não vai lá para assinar esse termo, ele larga. Ele some, foge, né? Ele some. É complicado, é muito complicado. E depois também não faz a manutenção que tem que fazer e quer um resultado que você prometeu para ele lá na primeira consulta, né? Sendo que ele não faz corretamente. Tudo isso tem que ser conversado antes, né?
A gente falou muito lá na pós-após, que a gente apresenta ao paciente o plano de tratamento, olha, esse é o nosso objetivo, o tempo, demora, né? Algumas atitudes você vai ter que evitar, porque senão vai demorar, por exemplo, a ingestão de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, que freiam a movimentação ortodôntica, tudo isso tem que ser conversado antes. E passado para o paciente a consciência de um tratamento de saúde. Sim. Outra pergunta aqui, doutor Marcos. Não são as extrações que arruinam os rostos, e sim o movimento para trás dos dentes anteriores causados pelas extrações. É isso? Sim. Concordo com essa afirmação. É o mau uso do espaço da extração e o mau posicionamento dos dentes que estão em volta desse espaço da extração. Esse posicionamento ele é perfeitamente determinado por cálculos matemáticos que a gente faz na radiografia cefalométrica, mas já disse que ela é extremamente negligenciada pelos profissionais, então... Complicado, né? Olá, extraí 4 dentes. Fiz uma cirurgia de reseção óssea para alargar o palato superior e coloquei aparelho, classe 2 de mordida. Acho que meu rosto está bonito, mas li avaliações horríveis de pessoas dizendo que as extrações arruinaram o rosto. Isso acontece em todos os casos? Não. É o planejamento, né? Vai depender do planejamento. Primeiro, eu gostaria de colocar a disjunção, né? A disjunção hoje, em adultos, ela tem a possibilidade de se fazer através da técnica do MARP, né? Que é o aparelho disjuntor ancorado com microimplantes no palato. Então, a gente tem evitado muita cirurgia de disjunção, né? De ampliamento da arcada superior. A gente tem evitado muito essa cirurgia. Esse alargamento do palato, lembrando sempre que o palato, ao mesmo tempo que ele é palato, ele é assoalho do nariz. É uma ferramenta impressionante, absolutamente eficiente para a questão respiratória. A gente a gente tem muito bom resultado com bronquites e com ronco também, né? Com a apneia. Então, isso é muito interessante. Agora, as extrações, elas devem ter sido feitas por motivos de espaço, e aí a gente tem que calcular a inclinação desse dente para que a gente não leve esse lábio muito para dentro, né? Lembrando sempre, a inclinação do incisivo é que faz a inclinação do lábio. Então, o incisivo muito para dentro, o lábio vai para dentro. O incisivo muito para fora, o lábio vai muito para fora. Outra pergunta. Tenho dentes levemente apinhados no maxilar inferior e sobressalência leve no maxilar superior. Meu ortodontista sugeriu extrair apenas um primeiro premolar, mas eu estava me sentindo bem com eles, porque queria ter dentes sem extração. Porque li que extração é ruim e tem consequências extremas. Olha, a extração de somente um premolar, ela é utilizada, ela é factível quando você tem desvio de linha média. Então você tem uma linha média desviada para a direita, aí você extrai um premolar do lado esquerdo para que essa linha média alinhe com o seu rosto, a linha média dental alinhe com o seu rosto. Isso tem que ser avaliado. Isso tem que ser avaliado uma coisa chamada curva de SPI. Tá? A curva de SPI é uma curvatura que nós temos posteriormente no arco inferior, e muitas vezes essa sobremordida ela é resolvida quando a gente alinha, quando a gente planifica a curva de SPI. Então, nós temos que avaliar.
né? E principalmente arquitetura crâniofacial. Se o paciente for braquicefálico, a gente coloca uma interrogação muito grande nesta extração. Meu dentista me disse para remover 4 dentes. O aparelho só funciona após extração do dente? Sim, só funciona após. Tenho em mente que deve ser um problema de espaço, não deve estar cabendo todos os dentes. Então não adianta você colocar o aparelho com os dentes apinhados, porque senão vai ser um dente movimentado para cima do outro. Então nós temos espaço, temos que ter espaço para que haja como movimentar todos os dentes. Entendi. Outra pergunta, doutor Marcos. Meu ortodontista extraiu 2 sisos superiores em abril de 2024, porque eu tinha uma leve sobremordida. Agora eu vejo que minhas maçãs do rosto parecem mais planas do que antes. E está mais difícil respirar. Sinto como se algo estivesse bloqueando minha garganta e não consigo expressar tudo. Minha pergunta é: você acha que meu ortodontista me enganou e posso reverter o dano? Eu não vejo associação do que foi relatado com o siso. O siso está muito longe da sobremordida. O siso ele deve ter sido extraído por questões de espaço, de anquilose, de impacção, alguma coisa assim. E a questão respiratória também. Não vejo nenhuma associação. Então, nós precisamos de uma avaliação, de repente fazer uma avaliação com o otorrinolaringologista para ver suas vias aéreas superiores, para ver se você não tem um resquício de adenoide, alguma coisa desse nível, mas o siso não tem essa amplitude de consequências, não. Tá. Outra pergunta. Tenho 4 molares removidos e planejo extrair um dente ciso. Também tenho apinhamento excessivo. Estou preocupado que o meu rosto afunde ou que seu formato mude drasticamente. O aparelho ortodôntico pode resolver isso? Sim. Vamos lá, vamos por etapas. A extração de molar, ela é interessante quando a gente tem pacientes dólicos cefálicos extremos, pacientes com um rosto muito comprido. Então, a gente realmente indica a extração de molares. Aos colegas, eu deixo aqui bastante sinalizado, bastante firmado, que a extração dos primeiros molares deve ser feita com odontosecção. Por quê? Tecnicamente, a gente não faz odontosecção na extração dos primeiros molares. Mas a extração normal do primeiro molar normalmente leva à fratura da tábua óssea alveolar, o que impede futuramente a movimentação de dentes. Então, executando a extração dos molares com odontosecção em um paciente dólico-cefálico grave, já com problemas de ATM, essa é a indicação precisa. Nós devemos, diante disso, cada molar ele é mais ou menos 12 milímetros. Então, nós teríamos 12 milímetros de espaço em cada hemiarco. Nós deveremos retrair os anteriores ao nível calculado na cefalometria, para que a gente tenha um bom contorno de lábio, um bom posicionamento de nariz, um bom contorno de botão mentoniano, e o restante do espaço da extração deve ser fechado pela mesialização dos demais molares. E muitas vezes essa mesialização dos demais molares não traz espaço para o siso que está impactado. Então a gente tem que extrair o siso também. Entendi. Outra pergunta. Tenho um overjet. Sou um garoto de 16 anos e já extraí o primeiro premolar e vou extrair mais um premolar. E no maxilar inferior vou aparar um pouco os dentes. Isso vai danificar meu maxilar e minha estrutura facial? Tenho má oclusão de classe 2 ou algo parecido?
Pelo relato que ele está fazendo, me parece que ele começou um tratamento ortodôntico, fez a extração. O primeiro premolar. E houve o que a gente chama de perda de ancoragem. Uhum. Os dentes de trás vieram para frente, ele continua convergente, mas com a oclusão de classe 2. Né? Se ele for um braquicefálico, nós temos como distalizar todos esses dentes de forma mais eficiente com o alinhador. Se ele for um dólico cefálico, aí a coisa já complica. Talvez a gente tenha que extrair molar, mas extrair um segundo premolar, ou seja, o paciente ficar sem premolares, nós vamos ter uma dificuldade na mastigação. Uhum. Porque a mastigação ela é um sistema fabril. Né? Então a gente tem os incisivos que são para cortar, a gente tem os caninhos para dilacerar, a gente tem os premolares para dar uma primeira mastigação e uma mastigação mais eficiente com os molares. Se eu não tiver os premolares, eu vou ter problemas de mastigação daquele bolo alimentar. Então talvez, no caso, digamos, a pior das hipóteses, ele é um dólico cefálico, não tem como distalizar, aí talvez eu extrairia o primeiro molar. Tá. Extrações são feitas para quem quer um atalho e mais tarde causa um colapso facial, certo? Errado. A expansão do palato deve sempre ser usada em vez de se livrar de dentes perfeitamente saudáveis. Errado. Essa frase é uma frase típica da coisa bipolar, né? Ou você extrai ou você não extrai. Não, a disjunção ela deve ser feita não para caber todos os dentes. Você, Amanda, doutora Amanda, tem uma face mesiocefálica. Já pensou se a gente for abrindo o seu palato até caber todos os dentes? Você ficar com a boca de, sei lá, de Fafá de Belém, Não existem limites biológicos, né? Essa coisa que a gente tem que fazer. Quanto a isso, tudo que foi dito eu discordo completamente. Tem uma pergunta aqui, doutor Marcos, que eu achei interessante, que é de um colega dentista. Quando é indicado fazer extração? A extração ela é indicada quando você quer transformações faciais definitivas. Então, você tem uma biprotrusão. O que é a biprotrusão? É aquela aparência que você tem de boca cheia. Uhum. Você está mastigando alguma coisa. Aqui em Minas, mastigando pão de queijo. Então você tem que levar esse lábio para trás. Para você levar esse lábio para trás, esse lábio ele é suportado pelos incisivos. Então você tem que criar espaços lá para retrair incisivo e levar o lábio para trás. E fazer o contorno de base de nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. Esse contorno ele pode ser comprovado, testado com fio dental. Você colocando o fio dental na metade do seu nariz, da base do seu nariz, tangenciando no queixo, que a gente chama de hipogônio mole, ele deve encostar nos dois lábios. Ele encostando nos lábios, tá ótimo, seu perfil tá ótimo. Se sobrou o lábio para frente do fio dental, você precisa de retrair esse lábio. Então, essa transformação facial, que já é grande, a outra transformação facial é você controlar a face muito vertical. Então, você fazer o controle dessa face vertical é muito interessante. Eu falo que acho que agora 70% dos meus pacientes são retratamento. Então, são pacientes que alinharam os dentes, já usaram o aparelho, alinharam os dentes, tem os dentes todos alinhados, mas tem uma projeção labial muito grande, tem mordida aberta. Então, tudo isso ele é solucionável com extrações. Sim. Outra pergunta, doutor Marcos. Meu ortodontista inicialmente me disse que precisaria extrair 4 dentes para consertar minha protrusão. Mas depois ele mudou de ideia. Até agora estou com 4 meses
e está tudo bem. 4 meses de tratamento, está tudo bem. Ele usou aparelho autoligável. Existe algum uso específico para esse tipo ou é apenas um método diferente para obter o mesmo resultado? Então agora vamos meter o dedo na ferida. Primeiro, você planeja uma extração no início. Você não extrai porque você quer. Você, profissional, quer. Eu acho que devo extrair. Eu já ouvi muita coisa, muito colega falar assim, vamos colocar o aparelho, a gente vai alinhando, depois eu vejo se dá para extrair. Não é assim, gente. Ninguém constrói uma casa botando um tijolo em cima do outro. Vamos ver o que... será que vai dar uma parede? Não é assim. Existe planejamento. Então você opta pela extração porque existem evidências no seu diagnóstico da necessidade daquela extração. Seja para transformação facial, seja para caber todos os dentes, né? Então a gente começa por aí. Segundo, eu pessoalmente não gosto, não uso autoligado. E o que seria esse aparelho autoligado? Só para o pessoal entender, doutor Marcos. O aparelho autoligado é um aparelho fixo que tem os brackets e que não tem a borrachinha. Ele tem uma janelinha que você abre a janelinha, coloca o fio, fecha a janelinha. Só que as empresas, e de fato eu concordo, as empresas acharam muito pouco o marketing de abrir janelinha e fechar janelinha. Eles queriam vender. Tá? Então aí criaram uma filosofia do autoligado. A filosofia do autoligado é que você coloca o aparelho tem pouco atrito e ele vai expandindo. A primeira aula que eu dou na especialização de ortodontia, após em Divinópolis, é história da ortodontia. É você se localizar onde que você está. Tá? Na década de 1940, o pai da ortodontia, que é o Engel, não extraía. Então, o que acontecia? Ele ia expandindo, e aí acabava o equilíbrio. Por que nós temos as nossas arcadas dessa forma? Porque a bochecha força para dentro, a língua força para fora, no equilíbrio de forças iguais opostas se anulam. Então a gente tem a forma. Então quando você vai expandindo, a força da bochecha e dos lábios fica maior do que a da língua. Então você tirou o aparelho e volta. Aí entra em 1940 o Tweed com as extrações. E aí começa a não ter mais recidivas. Então, quando você, na década de 2000, vem com um aparelho chamado autoligado, que vai expandindo, e o vendedor do material chega lá no seu consultório e fala assim, olha, doutor, isso aqui é um aparelho inteligente. Então, é só o senhor colocar que ele resolve. Ou seja, o aparelho inteligente, eu sou burro. Então, já não gostei. E expandindo, eu falei, olha, eu acho que vocês não leram a história da ortodontia em 1940. Então foi um retrocesso tremendo. E tá aí o retrocesso. Tá aí, extremamente ineficiente. Então você acha que falta um pouco de informação, né? Com certeza. Então, autoligado, coloco aqui o Bruno Rocha, profissional fantástico. É o único profissional que eu conheço que sabe trabalhar com autoligado. Tem bons resultados com autoligado sem recidiva. Porque o Bruno entendeu o que é. Agora as pessoas que colocam para expandir. Às vezes é falta de informação, né? Formação profissional. Né? Uma outra pergunta, doutor Marcos. Uma extração faz o queixo se mover para frente depois? Eu tenho sobressalência e meu queixo é levemente retraído. Se eu fizer isso, meu queixo vai se mover para frente? Não. Ele vai se mover para trás. Dependendo da extração, ele vai se mover para trás. Tá? Então, se você tem a sobressalência, a gente teria que avaliar, mas a extração
ela vai mover os dentes de cima para trás, levando ao melhor contorno dos lábios, mostrando mais o queixo. Mas o queixo não se desloca, não. Tá. Outra pergunta. Tenho nariz proeminente e lábio superior curto. O ortodontista disse que seria necessário extrair 4 dentes. Depois do aparelho, estou com medo de extrair 4 dentes depois do aparelho. Estou com medo do meu rosto, pois meu nariz está mais proeminente do que antes. Vai ficar mais proeminente. Muitas vezes a gente troca, por exemplo, ele pode ter um dente muito vestibularizado que leva um... Quando o dente está mais vestibularizado, o lábio ele fica muito esticado, ele perde o contorno do lábio. Então, às vezes, a gente extrai para obter um contorno do lábio mais favorável e faz depois uma rinoplastia. Que a rinoplastia é uma coisa muito fácil. Uma cirurgia muito fácil. Você vai mexer só com cartilagem. Sim. E o contorno do lábio a gente consegue levando os dentes para trás. Já tivemos alguns pacientes nesse nível. Entendi. A gente está chegando ao fim do quarto episódio, doutor Marcos, mas eu queria que você deixasse uma mensagem tanto para os pacientes, né, que mandaram dúvidas aqui, quanto para os alunos, colegas dentistas, né, dicas, assim, o que eles podem ter, tanto os pacientes, né, quanto os colegas, em relação a essa questão da extração, essa questão da estética facial, né, o que você, assim, uma mensagem para passar para eles? Eu diria que há muita coisa ainda para se entender com relação às extrações ortodônticas, de onde a gente pode partir e aonde a gente pode chegar. Então, como eu falei, elas são muito utilizadas para transformações faciais de forma permanente, mas elas têm que ser muito bem entendidas. Para ser bem entendidas, você tem que ter conceitos básicos. Então, não dá... Eu acho que quem já foi estudante de odontologia sabe muito bem. Você fez uma moldagem para fazer uma restauração metálica, uma prótese e tal, você fez uma moldagem, aquela moldagem não ficou legal, aí você fala assim, não, não vou perder tempo, não, deixa passar isso aí, quem sabe o protético não dá um quebra-galho lá, vocês sabem que vai dar errado. Odontologia não dá para saltar as fases. Lá no final vai dar errado. Então, não dá para você colocar um aparelho sem fazer um planejamento, não dá para você colocar um aparelho sem dominar uma cefalometria que vai te dar uma posição ideal de incisivo para ter um contorno ideal de lábios. Então, não dá para tirar, não dá para pular essas fases. Então, eu acho que às vezes a gente precisa voltar aos conceitos básicos. Quem passou, quem pulou esses conceitos básicos, eu recomendo voltar esses conceitos básicos, para entender de fato a ortodontia. Não existe receita de bolo. Em saúde não existe receita de bolo. Cada um tem um tipo de reação biológica, cada um tem um tipo de característica. Não dá para fazer milagre. Não dá para fazer milagre. É tratado de uma forma individual. Cada paciente é um, né? É um paciente, né? A gente não tem aí uma sequência de fabricação humana. E, doutor Marcos, eu gostaria muito de agradecer, né? Gente, tem muita pergunta aqui ainda, né? Mas a gente não conseguiu responder todas. Mas, para quem quiser tirar dúvidas, né? Ou mandar mesmo essas perguntas para o Dr. Marcos, né? Você tem o Instagram. Sim. O YouTube também, eles conseguem ver muito conteúdo lá, né? Muito conteúdo. Nós temos o nosso Ortho Profile, que a gente fala muito de extrações, então tem as comunicações todas possíveis através da plataforma, do Insta.
estamos aí à disposição. E temos também a especialização, né, que o Dr. Marcos, a gente fez até um podcast anterior sobre isso. Lá os colegas conseguem? Sim, nós temos o Instagram da Após, onde tem inclusive um celular lá disponível, com a comunicação mais rápida, mais precisa. Estamos lá também. Gente, para colegas, super indico, porque você viu, né? Assim, não, tudo é informação. E lá você vai ter bastante, então super indico. A gente fez um podcast muito bacana falando sobre após, né? Ex-alunos do Dr. Marcos. Então acompanha lá, que lá, tanto no Instagram do Dr. Marcos, vocês têm essa informação também sobre a especialização. Muito obrigada, Dr. Marcos. Te agradeço imensamente. Te aguardo, né? Para responder essas perguntas aqui. Até uma próxima vez. E muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda.